Bem-vindos ao Tarsila Grita, que é um podcast ilustrado que se propõe em ser um lugar onde a gente possa falar e pensar sobre arte e moda e suas influências na sociedade. Eu sou Natália Tis, designer de moda, historiadora e produtora do canal Tarsila Grita. Eu sou Isabel Carvalho, historiadora da arte, mestre em estudos contemporâneos das artes e produtora de conteúdo do Tarsila Grita. Nós temos uma terceira componente, a Luciana Tis, formada em marketing e restauradora. Ela é nossa editora e colaboradora de conteúdo do Tarsila Grita. Oi, gente! Hoje a gente vai começar a série especial Bauhaus, que foi dividida em 3 episódios. No primeiro episódio de hoje, a gente vai falar sobre o que foi a Bauhaus. Vai ser uma breve análise só para introduzir os conceitos e tudo mais que serão desenvolvidos nos outros episódios. Bom, a Bauhaus significa Casa da Construção. Foi criada em 1919 pelo Walter Gropius, que era um arquiteto, durante a República de Weimar. A República de Weimar foi um período, foi criada, logo após a Primeira Guerra Mundial. Então é o momento entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. E a escola de artes desse período era a Bauhaus. Ela acabou em 1933. Ela teve 3 sedes. A primeira em Weimar, de 1919 a 1925. A segunda em Dessau, de 25 a 32. Então esse momento em que vai para Dessau, havia o apoio total do governo, que era um governo de esquerda. E logo depois, quando eles são obrigados, em 32, a se mudar para Berlim, sendo que eles já tinham uma sede super maneira em Dessau, uma casa própria para os cursos. E eles são obrigados porque é justamente no momento de ascensão do partido nazista, que é o partido de direita, porque a Bauhaus era considerada uma escola comunista. E aí está explicado, Ela era uma coisa subversiva e eles não concordavam com os valores ali da Bauhaus. Inclusive o Hitler, ele tinha um apego muito forte pela arte clássica. Então a Bauhaus, ela tinha um propósito de trazer essa arte moderna para todas as áreas, das artes, da arquitetura, da cerâmica, do design, enfim. Só lembrando aqui rapidinho, que a gente está exatamente nesse momento entre guerras, que é a ascensão do Hitler, então ele vai instaurar esse nazismo lá na Alemanha, então vai acontecer essa perseguição ao comunismo, aos judeus. E muitos professores eram russos, como também, Kandinsky. Exatamente. Então isso incomodava muito. Então em 1919 foi inaugurada a Bauhaus. Seu escopo específico era concretizar uma arquitetura moderna que, como a natureza humana, abrangesse a vida em sua totalidade. Então, a ideia de arte total. Quando você queria se formar um artista, você não se focava apenas numa determinada área. Vou virar escultor, vou virar pintor, aí ficava 4 anos, 5 anos, sei lá quanto, a vida inteira estudando só uma linguagem. O que a Bauhaus faz é completamente inovador, que é questionar a ideia de belas artes. Que é isso, essa coisa muito específica do conhecimento. O cara, ele tem um conhecimento total. Então ele não é só arquiteto, ele entende de várias outras coisas. Ele estudou escultura, ele estudou cerâmica, ele estudou design. Então ele é um cara que tem um conhecimento amplo. Essa, na verdade, é a casa onde surge a Bauhaus, em Weimar, assim que ela surge. Depois ela vai então para Dessau e é feito esse prédio com o projeto do Walter Gropius. Lindo, Até hoje tá lá, dá para visitar. Olha que interessante, É muito lindo. É bem interessante mesmo. Olha, e muito moderno. Moderno. É totalmente vidro, praticamente. O vidro domina. É quase assim, quase parede de vidro, Não tem um concreto, É dessa época, se eu não me engano, tá? Posso estar errado. Mas do concreto armado. E a gente vai ter o Le Corbusier, que vai ser a grande referência pro Walter Gropius, enfim. E a utilização de outros materiais, como o metal, aí o concreto, o vidro, que já era muito usado no Art Nouveau, o ferro e o vidro, que vai continuar no começo do século XX. Não é nessa casa que só tem espaços abertos, que não tem as divisórias internas? Porque eu não tenho certeza, mas acho que sim. Porque a ideia é que tivesse total integração entre as pessoas. Tanto que os arquitetos vão projetar casas e que tem a ver com uma ideia de comunidade.
Pra tudo integrar, todos integrados entre si. Tinha até, assim, alguns projetos que faziam as paredes de vidro. Então você tá lá no seu quarto, na sua sala, e você via a casa do outro. Assim, é meio estranho, né? Privacidade zero. Privacidade zero. Mas a ideia é o aproveitamento máximo de luz, né? Então você usa muito vidro. É lindo demais, né? Projetos modernos, assim. Sim. E aí a gente tem as aulas na Bauhaus que foram revolucionárias. Era dividido em cursos preliminares e oficinas. Os cursos preliminares eram onde todas as pessoas que entravam na Bauhaus passavam, que era uma formação básica para todo mundo, para depois ir se especializando numa determinada área. Então você tinha aula com Joseph Albers, por exemplo, de papel, dobradura de papel, que ele fazia assim mesmo, a aula dele era desse jeito, como vocês podem ver, várias mulheres assistindo às aulas. Muito interessante. E ele pegava e colocava essas coisas no chão e devia ser fantástico. Assim, não tem gravação dessas aulas, infelizmente. Pelo menos temos uma foto. Temos uma foto, dá pra ver a dinâmica das aulas. Não é aquela aula que você tem ali as cadeiras, né, as carteiras dos alunos, um quadro negro e todo mundo ali passivo ali, né? É totalmente anticonvencional, né? Total. É todo mundo ali olhando pro chão e ele, né, é muito experimentação. A Bauhaus, né? Foi muita experimentação. E as velhas escolas de arte não podiam mais produzir esta unidade. Como poderiam se a arte não pode ser ensinada? Arquitetos, escultores, pintores, precisamos todos voltar ao artesanato. Então a ideia da Bauhaus era reviver a ideia de artesão, que as belas artes tinham completamente destruído. Porque a ideia das belas artes é o artista acima de tudo. O artesanato não é nada, assim, né? A ideia de você ter a manualidade. E a Bauhaus é justamente reviver essa ideia de artesão. É juntar o artista ao artesão. Engraçado, né? Porque você precisa de muita habilidade manual para fazer aquelas pinturas, esculturas, aquelas, mesmo na arquitetura, né? Aquelas coisas de madeira super rebuscadas. É super importante você ter o conhecimento manual, técnico daquilo, né? Não só o teórico. Sim. E aí o que acontece é que a ideia é essa. Então você não é só um arquiteto que sabe desenhar projetos e tal. Você talvez seja um arquiteto que você tenha passado por uma aula de metal, uma aula que você mexe com madeira, uma aula de cerâmica. Então você tem essa coisa do artesanato no processo. Formemos uma nova corporação de artesãos sem a pretensão separatista de classes, que quis erigir um altivo muro entre artesãos e artistas. É preciso que desejamos, que concebamos e que criemos juntos a nova construção do futuro, que será, numa forma única, arquitetura, escultura e pintura. Muito legal. Não tem essa coisa de separar, né? Somos todos artistas. Maravilhoso. E aí isso incomodou muito Hitler e toda a galera que era belas artes. Porque acabou-se a especificidade, acabou-se o virtuosismo exacerbado, né? Era uma coisa moderna, completamente vanguarda. Por isso subversivo, né? Total. E aí a gente tem nos cursos preliminares, que fala Vorkus, palavra complicada, né? A gente tem, por exemplo, o curso de cor com Johannes Itten, e que ele cria essa esfera cromática de utopia. Isso é uma estrela cromática. Linda, né? O Itten, como vocês podem ver nessa fotinho dele, ele era quase assim budista, né? Não sei exatamente, mas ele tinha alguma relação com essas coisas meio místicas. Não sei se era budismo, posso estar viajando. Mas vocês veem que ele raspou a cabeça. Isso aí, realmente, ele raspou. E ele usava essas roupas, tá vendo? Meio orientais, né? Isso. Então ele tinha toda uma viagem cósmica aí. Provavelmente seguia medicina chinesa. Deve ser. E ele tem um curso sobre a cor. Então esse curso preliminar, você ia estudar cor. Olha que legal. Que é uma coisa que todo mundo que ia estudar depois uma determinada área, ou seja, arquitetura, escultura, enfim, tinha que passar. Tecelagem, você tinha que ter esse domínio da cor. Então esse, por exemplo, é uma obra dele, tá vendo? A partir das suas teorias sobre a cor. E que já é uma abstração. Então, mas é lindo. É lindo.
E você vê que é por causa do Das estudo, cores. das cores, do estudo da harmonia, como uma cor funciona do lado da outra e tudo mais. A gente também tem as aulas do Moholy Nagy, que ele dava um curso preliminar sobre os elementos e seus relacionamentos, e que os alunos faziam essas maquetes como se fossem, como se você pegasse toda aquela ideia de geometrização, de abstração que se fazia na pintura e trouxesse para as 3 dimensões. Então esse, por exemplo, esse Johannes Abel, Construção e Equilíbrio, que foi um aluno, isso aí é uma obra feita durante a aula do Moholy Nagy. Vocês veem que tem toda aquela questão da arte abstrata, das formas, das linhas. E o do Brauneck, que é o estudo de feitura, parece até o UERJ, né? Sei lá, um prédio concreto, assim, né? Armado, bem moderno. Então isso tudo era feito durante as aulas do Moholy Nagy. E durante as aulas do Joseph Albers, todo mundo era obrigado a passar por essa aula, faziam dobraduras. Essas dobraduras são lindas, né? Muito. Essa, inclusive, essa que tá apoiada na mesa, me lembra aqueles livros da criação da Ali Japap. Assim, que provavelmente ela deve ter tido uma inspiração nas dobraduras do Albers. Aquela lá da esquerda, lá no alto, nossa, parecia essas cantoneiras, né? Hoje em dia, de gesso. Isso é muito elaborado, né? Muito, nossa. E aqui é durante as aulas, que vejam só, apesar de modernos, eles não se vestiam que nem... A Vinci ainda tá nos anos 20, ainda tá nos né? anos 20. Então eles estão com terno e gravata, almofadinhas e tal, gel no cabelo, suéter, né? Tem um ali de suéter. E fazendo as dobraduras. Mas todo mundo de vanguarda ali. Não é louco isso? Pensar nisso? Como que a pessoa... Que essa coisa da moda, da pessoa é mostrar a tribo dela, sabe? Eu sou artista, então eu me visto com uma roupa... Ainda não devia de ter, né? Devia estar começando essa coisa. Deve ser até aquela coisa da contracultura, né? Que a gente falou nos outros podcasts lá atrás. Sim. Sobre os beatniks, que eles começam a querer se afirmar pela roupa. Isso. Aí ainda é muito cedo pra isso. Eles são rebeldes, mas nem tanto. E aí, olha só que dobradura linda. Essa é uma das fotos durante as aulas do Joseph Albers. E também tinha, olha só que maravilha, você estudava no Bauhaus, você estudava com Joseph Albers, Kandinsky, Paul Klee. Ai, que bonitinho. Ele tá amava com os gato. gatinhos. Ele amava os gatinhos. E esse aqui é um estudo de desenho analítico dele. Qual é o princípio, né? É mais ou menos o que o Cézanne pensava, das formas básicas. Que Cézanne falava que todos os objetos têm 3 formas básicas, que é cone, esfera e cilindro. Então, o desenho analítico é basicamente você observar as formas geométricas e as linhas de uma determinada composição. Então, ele montou essa escada com essa mesa, esse tecido, e você tinha que tentar tirar o máximo possível das informações e deixá-lo na essência. Então, você tem o círculo, você tem a mesa que é um retângulo, a escada que é um triângulo. Então vocês vejam até o último quadradinho como é que vai cada vez mais se simplificando. É verdade. Você pode também fazer o contrário. Você pode começar pela parte simplificada e depois ir desenvolvendo a questão de claro, escuro, sombra, tá? E aí depois esse também, esse é mais lindo, que é o movimento do corpo com linhas. Isso é bem dá pra entender bem essa ideia do desenho analítico. Sim. E o Paul Klee, ensino do Paul Klee, isso aqui é um trabalho de um dos alunos durante a aula dele, que é o estudo das cores complementares. Ele também dava aula de cores, que se chamava o nome dessa matéria Economia dos Meios. Isso quer dizer, eu não sei. Nossa. Que nome, né? Parece coisa de administração, né? Nada de economia. E aí as oficinas. Então depois de você fazer esse curso preliminares, você ia para uma área específica, ou talvez você poderia também ficar transitando entre cada uma dessas, que é arquitetura, escultura, cerâmica, teatro. Olha só, legal. Nossa, que legal. Que a gente vai falar já naquele do Oscar Schlemmer, que é o do balé, né? Ládico. Pintura em vidro, que é o vitral, que é super, remete muito a essa ideia de artesanato. Pintura em vidro. É verdade. Da Idade Média. Fotografia, metal, marcenaria, tipografia, pintura mural e tecelagem. Eram as matérias que você podia fazer. Esse é um ateliê de escultura da Bauhaus. Esculturas modernosas, né? Na aula de fotografia, você poderia fazer uma fotomontagem, como do Paul Citroën. O que mais acontecia era a galera ir para Bauhaus, de outros lugares do mundo. Estados Unidos, porque era referência mundial, né, de arte moderna. E a fotomontagem, vocês estão vendo, é uma colagem que ele fazia com fotografia. Basicamente, isso eu vi que era uma técnica, o dadaísmo usava muito, e era basicamente, você fazia a colagem, depois tirava uma foto da colagem.
Porque aí você revelava aquela foto e ela ficava, não dava pra ver as colagens, sabe, em si. Ah, tá. E dava também pra reproduzir. Então, só pra continuar, né, sobre as produções dos professores e alunos, a gente também tem a Poltrona Vazile, que é homenagem ao Kandinsky do Mortel Breuer. de 1925, que a gente olha pra essa cadeira e não imagina que é da década de 20, Não, a gente acha que é da década de 70, lá. que é super, né, Super moderna. Como é que uma coisa tão bonita, né, podia ser tão detestada? Eles não viam beleza, né? Porque eles gostavam daquelas cadeiras todas cheias de frufru, ainda meio art nouveau, né? rococó. É. Essa é muito moderna e até hoje ela é produzida. E assim, é a facilidade. Caríssima, né? Caríssima. Mas ela tem a facilidade de você... Na época, ela não era tão cara. Uma vez eu li um livro falando sobre isso. Não lembro exatamente o nome. Que falava que a ideia é que ela fosse acessível para as pessoas. Que era muito mais caro você comprar uma cadeira dessas toda rebuscada, toda cheia de coisas clássicas e flores, enfim, do que essa. E essa ela era modular, que essa é a ideia, que você possa ter a montagem, facilitar isso. Isso já é desde o Art Nouveau, na verdade. Muitas peças do design Art Nouveau, elas eram para montar, você chegar. São moduladas. São moduladas, tipo o metrô de Paris. Aquele metrô de Paris, que é o clássico. Tem várias, eles foram feitos em módulo. E aí você chegava lá e só montava, se encaixava. O que facilita muito o trabalho, né? Muito. E utiliza. Com certeza. E assim, o lance é que você usa materiais baratos, mas a grande questão dessa cadeira é que ela é bonita. Assim, ela tem um design sofisticado. Sim, ela é bonita. Ela é minimalista, ela é elegante. E aí tem uma foto do Oscar Schlemmer, que ele é que propôs essa situação, que é uma mulher com essa máscara como se fosse um robô. A ideia do corpo mecânico, que é uma ideia justamente da Bauhaus também, que é a ideia de corpo-máquina, sabe? Homem-máquina. Porque, de uma certa modo, eles questionam também essa ideia do homem como uma máquina. Né? Como a indústria e tal, ele estava ali bem presente. Uma coisa meio tempos modernos. Tempos modernos. E a tipografia, que era outra aula também que tinha, que é onde faziam esses cartazes. Todo mundo já viu Os cartazes da Bauhaus. Muito lindo. São lindos. E você tinha essas aulas que você aprendia a fazer as fontes. Bom, é isso, gente. Então, ficamos aqui com esse episódio sobre a Bauhaus, introdutório. E no próximo episódio a gente vai falar sobre as mulheres na Bauhaus. Então é isso, gente. Não esqueça de seguir a gente no Instagram, de se inscrever no nosso canal, de dar um like, clicar no sininho para receber as notificações, fazer um comentário aí pra gente. Isso aí, gente. E também seguir a gente no Facebook. Então tá bom. Até mais, gente. Tchau. Valeu.